Olá, gente, tudo bem? Estamos em mais um episódio da nossa série Bíblia Todo Dia e nesse momento vamos estudar os capítulos 4 a 6 do livro de Eclesiastes. Já quero te convidar aqui a curtir. No final, não se esqueça de compartilhar esse vídeo, divulgar para outras pessoas usando a nossa hashtag Bíblia Todo Dia e de acessar também o site pastoredilson.com, onde você pode se associar ao Maximize e ser um parceiro desse projeto. Nesses capítulos seguintes da leitura de hoje, nós vamos continuar na aula desse sábio professor que vai estar nos ensinando sobre o sentido prático da vida. Qual é o proveito que nós tiramos da vida no nosso dia a dia? Qual é o proveito que nós tiramos do trabalho na terra ou do trabalho debaixo do sol? O que vale a pena sacrificar para que a gente possa ter ou para que a gente possa fazer? Muito do que nós achamos que pode ser a grande alegria das nossas vidas se demonstra muitas vezes uma vaidade, como diz algumas versões, um absurdo, como diz outras, ou mesmo correr atrás do vento. A Bíblia mostra no capítulo 4 o pregador nos ensinando a respeito daqueles que sofrem opressões no mundo. No versículo 1 ele diz: "De novo olhei e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder está do lado dos seus opressores, e não há quem os console." Ele conclui com essa leitura, com essa explanação, que o oprimido não tem quem o ajude e o poder ainda está do lado do opressor. Se a gente olhar somente para a opressão e a injustiça no mundo, nós vamos achar, como ele concluiu nessa linha de raciocínio, que seria melhor morrer ou talvez nem sequer ter nascido. Como ele diz no versículo 2, "Por isso considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois estes ainda têm que viver. No entanto, melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu o mal que se faz debaixo do sol." Mas nós vemos, na verdade, e precisamos entender que esse é um livro de começo, meio e fim, que no capítulo 9, versículo 4, ele elabora melhor o pensamento e diz: "Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto." Em outras palavras, não importa quão ruim possa estar a sua condição, estar vivo sempre é melhor, porque você ainda tem uma esperança de melhorar nessa terra. Mas em seguida ele passa a falar sobre a inutilidade ou a vaidade de uma vida baseada apenas na competitividade e na inveja. No versículo 4 do capítulo 4, ele também diz que todo trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. Muita gente constrói coisas e se motiva pela competitividade. A Bíblia diz que também é vaidade. Agora, se vivermos oprimidos, é inútil. Se corrermos atrás das coisas por competitividade, é inútil também. Devemos então somente cruzar os braços? Não, porque ele mostra aqui que o tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Conclui o sábio. Os dois grandes desequilíbrios, na verdade, da nossa vida seriam: o primeiro, trabalhar para viver, ou seja, oprimido apenas com a sua subsistência. E o segundo, viver para trabalhar, ou seja, somente acumular patrimônio e viver gastando a sua vida inteira para ter bens. Na verdade, ele conclui no versículo 6 do capítulo 4 que melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. O sábio também fala sobre um outro absurdo da vida, que é viver sozinho. No versículo 7, ele afirma: "Descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo, é um trabalho por demais ingrato." E ele conclui mostrando que a vida não é feita para se viver sozinha, dizendo: é melhor, no versículo 9,
ter a companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem ajude a levantar. A Bíblia mostra também mais na frente, nos versículos 13 a 16, sobre um outro absurdo ou inutilidade da vida prática, que é a vaidade pelo poder. A popularidade dos poderosos, a fama dos poderosos chega ao fim na sua velhice, como o sábio conclui, onde eles já não mudam com tanta facilidade, já não aceitam repreensão. E aí, nesse momento, esse velho rei começa a ser rejeitado pelo povo, que clama por um líder mais jovem, por um líder que veio do meio deles, que está cheio de novas ideias, que está com um coração ensinável. Mas, com o tempo, uma outra geração se levanta, que também rejeita esse líder jovem e clama por mais uma outra liderança. Ou seja, buscar somente o poder, que um dia na velhice vai simplesmente se dissipar, também é correr atrás do vento, também é uma outra futilidade da vida. No capítulo 5, o professor vai nos falar sobre a inutilidade ou sobre a futilidade de uma religião meramente formal. Ele mostra no versículo 1 que é melhor ter reverência e ouvir para entender do que simplesmente fazer sacrifícios, liturgia formal, sem um coração completamente voltado para Deus. Ele fala sobre não sermos precipitados nas nossas orações, não fazermos votos a Deus de uma forma leviana, sem querer cumprir. Ele fala que nós precisamos ter um temor verdadeiro a Deus na nossa vida religiosa. Mais uma vez, ele continua reforçando o absurdo de viver somente para acumular riquezas. E no capítulo 6, ele mostra que é lícito desfrutar dos bens que Deus nos deu. Mas estes bens sozinhos nunca irão satisfazer a nossa alma. Qual é então o sentido prático da nossa vida? Continue com a gente na leitura e você vai descobrir isso até o final do livro. No próximo vídeo falaremos dos capítulos 7 a 9 de Eclesiastes.